dia. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária de avaliação das condições hidrometeorológicas da bacia do Rio Doce. Como todos sabem, nós fazemos um acompanhamento nesse período chuvoso das condições extraordinárias que possam acontecer na bacia do Rio Doce. Nesse sentido, havia uma expectativa de chuvas, uma quantidade expressiva nesses próximos dias. Com isso, o Comitê de Bacia e os membros dele nos solicitaram que fizéssemos uma reunião extraordinária para mostrar as condições atuais e as perspectivas futuras. Nesse sentido, nós convidamos o CEMADEM, que é o nosso Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, convidamos o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que mantém um sistema de alerta na região, e também convidamos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, para falar sobre a operação das usinas hidrelétricas da região. Então, para dar início à nossa reunião, eu pediria ao Giovanni, que representa o CEMADEM, que pudesse fazer sua apresentação. Giovanni, por favor. Oi, Joaquim, bom dia. Bom dia a todos que estão na reunião. Sou Giovanni Dorif, sou coordenador geral de operações substituto do Dr. Marcelo Celucci, do CEMADEM, que é o Centro Nacional Você de está sem som, Monitoramento e Giovanni. Alertas de Desastres Naturais. Vamos lá. Podemos passar para o próximo slide? Aqui a gente vai olhar a chuva dos últimos 30 dias. A gente tem um mapa do Sudeste e o círculo preto destaca a área da bacia do Rio Doce, que está, inclusive, destacada, né? Ela e outras bacias destacadas com uma cor, uma linha mais grossa, uma linha preta mais grossa. Na figura da esquerda, a gente tem o acumulado de chuva nesses últimos 30 dias, especificamente do dia 21 de novembro até 21 de dezembro, ou seja, anteontem, onde a gente percebe ali na região da bacia do Rio Doce, tons de azul até azul mais escuro, que são acumulados de 200 a 250 milímetros, né, na parte alta da bacia. Um volume significativo de chuva. Mas tão importante quanto saber o quanto choveu é relacionar isso com a média de longo termo. E o resultado disso está na figura da direita, que é o que a gente chama de anomalia, né, que é essa diferença entre a média de longo termo e o que choveu. Os tons de laranja indicam, segundo a escala, um lado negativo, né, de anomalia, ou seja, chuvas abaixo da média na maior parte da bacia. Só uma pequena área ali que está em branco, um pontinho em azul. Né? O que predomina na bacia é a cor laranja, portanto, chuvas abaixo da média. Então, mesmo tendo tido um bom volume de chuva, para essa época, é uma chuva até um pouco abaixo da média. Próximo slide. Considerando o ano hidrológico, começou 1º de outubro, ou seja, outubro, novembro, até 21 de dezembro, né? Quase 3 meses, 2 meses e 21 dias. Temos novamente à esquerda o quanto acumulou, e alguns azuis mais escuros, mostrando chuva de 500, 600 milímetros nesses quase 3 meses, na parte alta da bacia. E na figura da direita temos novamente a anomalia, aquela relação com a média e longo termo, mostrando que na maior parte da bacia o branco indica chuvas próximas da média, né? Alguns pontos acima, algum ponto abaixo, em geral, chuva, portanto, desse ano hidrológico, né, dessa estação chuvosa, desde o 1º de outubro, próximo da média. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma avaliação da estação chuvosa. No lado esquerdo, pintado em azul, as áreas que, nesse período, ou seja, especificamente no dia 22 de dezembro, deveriam estar já dentro da estação chuvosa, segundo o critério de 3 milímetros por dia em 4 de 5 dias. Do lado direito é o que está acontecendo esse ano. O círculo preto destaca ali a área da bacia do Rio Doce e está muito próximo, né, do normal.
na verdade, um pouco menos de azul do que seria o normal, mas muito próximo, né? A parte do país que está mais aquém do normal, né, de uma forma mais evidente, é lá a região norte, tem bem menos azul do que deveria. Então, na bacia do Rio Doce, estamos com a estação chuvosa caminhando próximo da normalidade, em termos de situação atual. E em termos de acumulado, a gente já viu que ano hidrológico também está próximo da média. Próximo slide. Aqui a gente tem o índice bivariado de seca, um índice que considera precipitação e vazão, né? Porque a gente viveu uma seca severa aí esse ano, com a última estação chuvosa terminando precocemente, estação seca ainda mais seca do que o normal, né? Então a gente ainda vê aqui uma avaliação numa escala de 6 meses, tá? Por isso ainda percebe-se um efeito de seca. Em Mascarenhas, seca moderada, em Porto Estrela, severa, em Baguari, moderada. Quando a gente olha para o futuro, até o final do mês, então a gente veria em Baguari uma desintensificação da seca, enquanto que Mascarenhas e Porto Estrela mantém uma certa estabilidade do cenário, né? Bacias aqui que estão mais críticas são bacias mais para o oeste, né, ali do Madeira, Alto Paraguai. Então, a do Rio Doce, uma seca fraca, tendendo a desintensificar, né? Lembrando que a gente está olhando 6 meses, né? Próximo slide. Aqui, olhando uma série mais longa de dados, desde a década de 80, aí nos trechos, né, nos aproveitamentos, né, 3 aproveitamentos, que tem mais a montante aí o de Mascarenhas, ainda com índice de seca moderada. Desculpa, o do meio é o de Porto Estrela, certo? Que é o mais amontante aí, aproveitamento de Porto Estrela. Seca severa, esse que está mais amontante. Temos o de Mascarenhas, que está moderado, e o Baguari, que está severo. Lembrando, mais uma vez, considerando 6 meses, né? Então, a maior parte desse período pega ainda o período seco, antes do início dessas chuvas mais significativas. Próximo slide. E nesse a gente percebe que a última década foi mais severa em termos de secas, né? Predomínio de colunas vermelhas aí para baixo, né? Predomínio de seca desde 2010 para cá, última década, né? Últimos 15 anos, mais predomínio de períodos secos. Próximo slide, por favor. Aqui a gente parte para olhar a situação atual. Imagem de satélite de agora há pouco mostra nuvens espalhadas pelo país. Eu destaquei em vermelho a área da bacia do Rio Doce. E em azul mais claro, eu destaquei uma frente fria que está ali passando pelo oceano e que vai favorecer chuvas agora nesses próximos dias. Próximo slide. Então, vamos ver o acumulado de chuva para os próximos dias. No lado esquerdo, a chuva prevista. No lado direito, a anomalia de chuva. Então, os próximos 7 dias tem previsão de chuva, chuvas volumosas, o que é normal para essa época. Próximo slide. Na segunda semana de horizonte de previsão, ou seja, a gente já estaria indo aí para o comecinho de dezembro, né? Ainda tem previsão de chuva, né? E, novamente, ali na região da bacia do Rio Doce, próximo da média. Tem um sinalzinho laranja ali de um pouco abaixo, mas mais para próximo da média, né? Um pouquinho menos do que na primeira semana. Próximo slide. Aí a gente vai ver o acumulado das 2 semanas, bastante chuva e uma chuva próxima do normal, né? Uma variabilidade espacial, pontinho azul, pontinho laranja, mas próximo da média, ou seja, continuamos com chuva aí, em plena estação chuvosa, a chuva acontecendo como deveria acontecer. Próximo slide. Aqui uma evolução temporal, do lado esquerdo tem um acumulado de chuva, de novo, né, mostrando mais chuva na parte alta da bacia. A escala aqui do lado está faltando 0, tá? O amarelo ali está entre 12 e 15, na verdade é entre 120 e 150, tá? E do lado direito tem a evolução temporal dessa chuva média na bacia como um todo, mostrando essa subida. A linha preta é o acumulado, tá? Então, mostrando essa subida aqui no início,
que é essa frente fria que a gente viu que está agora chegando, 46 milímetros em 3 dias, 65 milímetros em 7 dias, 90 em 10 dias e 129 milímetros em 14 dias. A linha azul é a climatologia, ou seja, médio e longo termo, né? Então, a gente vê que a linha preta fica um pouco acima. Agora, essas linhas pontilhadas indicam diferentes previsões, né? Diferentes membros de previsão. Pequenas diferenças na condição inicial dão previsões diferentes. Essa grande dispersão das linhas pontilhadas coloridas mostra a grande variabilidade espacial dessa chuva. Então, apesar do gráfico aqui da direita, da esquerda, desculpa, mostrar esse azul espalhado numa grande área, né? Na verdade, essa chuva é convectiva, né? Aquelas pipocas, aquelas nuvens que dão pancadas de chuva, né? E pá, pá, pá. Então, tem uma grande variabilidade espacial. Tá? Tem áreas que chove mais, áreas que chove menos. Né? O relevo tem uma influência grande sobre isso, né? Em geral, partes mais altas do relevo recebem mais chuva, né? Área de serra e tal. Próximo slide. Vamos avançar agora no horizonte de previsão, terceira e quarta semanas, que seria a segunda semana e terceira semana de janeiro, onde aparece que a bacia do Rio Doce estaria numa área de transição entre uma área mais seca que a média na região nordeste, pegando, se estendendo região sudeste adentro, né, ela descendo para sul, pegando parte do sudeste ali, metade norte de Minas, Espírito Santo, tá? Isso no modelo americano. Vamos para o próximo slide, que tem o modelo europeu. Vejam que ele já está um pouco diferente, né? Um pouco não, eu diria significativamente diferente, né? Mostrando ainda algum sinal aqui no litoral do Nordeste mais seco, na figura da esquerda, e aqui no Rio de Janeiro um pouco mais úmido, né? Estaria numa transição, mas ele não mostra aquela área tão seca no interior do Nordeste, norte de Minas, né? Não é tão evidente isso. Então, o modelo americano tenderia a ter um pouco menos de chuva, e aqui o modelo europeu, uma chuva mais próxima da média, tá? Entre segunda e terceira semana de janeiro. Portanto, aparece uma incerteza grande aí sobre as chuvas no decorrer do mês de janeiro, ali na bacia do Rio Doce, mas nenhum sinal de anomalias muito significativas. No modelo europeu um pouco para seco, no modelo americano um pouco para seco, aqui no modelo europeu mais para próximo da média. Próximo slide. Agora aqui é a previsão de vazão natural, 30 dias, baseado no modelo hidrológico MHD. Em cima a gente tem Porto Estrela, embaixo Candonga. Então, a faixa cinza mais escura é a faixa de maior probabilidade, tá? Que é o conjunto de 25% a 75%. Depois o cinza mais claro, o conjunto 10%, 90%. E o cinza mais claro, aí probabilidade bem mais baixa, né? É um percentil conjunto aí de 0 a 100%, tá? Então, a maior probabilidade é de que nos próximos 30 dias a vazão natural na bacia fique dentro da faixa verde, que é um nível de observação, tá? Seria dentro do normal, tempo de retorno de um ano, ou seja, coisas normais que acontecem todo ano, tá? O amarelo seria moderado, seria um tempo de recorrência de 2 anos, ou seja, não é todo ano que aconteceria, né? Portanto, a projeção aí para 30 dias sinaliza uma variação dentro da faixa normal. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Já passou aqui, ô Giovanni. Já passou? Ah, tá, desculpa. Então tem Baguari e Mascarenhas aqui, os dois também dentro da faixa normal, aí, maior probabilidade de ficarmos dentro da faixa verde, né? Ainda que um cinza mais claro mostre um pico ali em meados de janeiro, né? Mas a probabilidade muito pequena. Próximo slide.
Agora a previsão de 10 dias aqui, também no modelo hidrológico MHD. A gente tem Ipatinga aqui em cima à esquerda. Então, aumento de vazões, mas maior probabilidade de ficar dentro da faixa de observação, né? Alguns membros aqui, algumas curvas sobem, chegam ao moderado, que é o tempo de retorno de 2 anos, né? Uma delas que acaba saindo aqui, né? Um ponto fora da curva, né? Um outlier que vai lá para a faixa rosa. Seria de extravasamento. Governador Valadares, parecido também, uma probabilidade dentro da faixa de observação. E Ponte Nova está um pouquinho mais acima, né? Tem algumas faixas que aparecem, tem um número maior, uma concentração maior de linhas dentro da faixa moderada aqui, né? Tem mais linhas saindo da faixa normal. Próximo slide. Bom, com relação à Laninha, vou passar rápido, porque a Laninha tem pouca influência. Ela está fraca, né? Já é mas na região ali da bacia do Rio Doce, ela tem uma correlação baixa. Então, a Laninha está aí querendo aparecer, né? Agora, final do ano, ela foi postergada ao longo do ano, já era para estar aí no início desse semestre, e foi sendo postergada, e agora no final do ano, que seria o pico, né? O momento dela aparecer, se não for agora, dificilmente ela aparece, então está aí dando um sinal, né? Menos 0,6, ela precisa ser menor que menos meio, e tá, né? Menos 0,6 aí, então parece que a Laninha está conseguindo se configurar, né? Fraca, mas está. Próximo slide. Aí a gente vai ver as projeções de que o pico dela aconteça ali por volta de janeiro, né? Então ela daria uma esfriada aí até janeiro, para depois já ir enfraquecendo de novo, né? Então ela ficaria entre fraca, moderada. Próximo slide. Está aí uma probabilidade dela aí no trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro, portanto centrado em janeiro. Próximo slide. E aí a gente vai ver, já finalizando a apresentação, esse é o penúltimo slide, previsão sazonal de chuva para o trimestre JFM, que é janeiro, fevereiro, março. Tem diferentes previsões, diferentes países, diferentes centros de meteorologia pelo mundo, e é importante a gente olhar esse conjunto para ter noção de incertezas, né? Então, em regiões onde todos os modelos preveem a mesma cor, a gente tem uma confiabilidade maior. E por falar em cor, os tons verde indicam chuva acima da média, quanto mais escuro, maior a probabilidade de ficar acima da média. E os tons de laranja marrom indicam áreas com chuva abaixo da média. Quanto mais escura a cor, maior a probabilidade de ficar abaixo da média. Tá? Então, na região do Rio Doce, a gente tem uma variação grande aí de modelo para modelo, né? Alguns têm o verde, aqui como DWD, que é o alemão, aqui também o francês, já o Metofis, que é o inglês, coloca mais para o laranja, o INCEP americano coloca mais próximo da média. Então, a bacia do Rio Doce, ela fica numa transição, né, entre uma área que deve ficar mais chuvosa no norte, né, e litoral norte, faixa norte do nordeste, parte do nordeste, costa do nordeste tende a ficar mais seco, né, a maior parte dos modelos colocam, pelo menos no litoral do nordeste, mais seco, né, e muitos deles colocam lá entre São Paulo, Rio de Janeiro, uma chuva acima da média. Então, a bacia do Rio Doce fica nessa transição. E, condensando aqui esses modelos, a gente vai para o último slide, em que aparece, na figura da esquerda, que são os modelos europeus, não tem um sinal claro, portanto, próximo da média, na bacia do Rio Doce. Nos modelos americanos, eles estão mais pessimistas, uma chuva abaixo da média. E à direita, os modelos da Organização Meteorológica Mundial, que aí junta países do mundo todo, também não aparece um sinal claro, né? Veja que a bacia do Rio Doce ficaria entre essa área seca do Nordeste e uma área um pouco mais chuvosa aí entre no oceano, né? Pegando o Rio de Janeiro. E quando a gente vê e está falando disso em 3 meses, né? Você tem uma área mais seca ao norte, uma área
pouco mais úmida ao sul, a atmosfera sendo um fluido, ela oscila, né? Então essas áreas elas oscilam. Portanto, a gente espera uma grande variabilidade espacial, eu já falei, né? Chuvas em forma de pancadas, e temporal também, né? Períodos com um pouco mais de chuva, períodos com um pouco menos de chuva, mas um ponto importante é que não aparece a sinalização de excessos de chuva, tá? Que possam trazer problemas, né? Um desafio em termos da gestão de excesso de água, e também não aparece um sinal muito claro de uma grande seca. Tá? Apesar do modelo do meio aqui, os americanos estarem mais para o seco, né? Eles são um conjunto perto de outros que não mostram esse sinal. Tá? Então, eu acho que essa diferença entre os modelos reflete essa variabilidade no espaço e no tempo das chuvas na bacia do Rio Doce ao longo desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. Obrigado pelo espaço, Joaquim. Ok. Muito obrigado, Giovanni, pelas suas palavras. Só lembrando, depois eu vou reforçar, mas que nós vamos ter reunião programada para o dia 8 de janeiro. Então, muito breve teremos uma segunda reunião, né? Então, essas avaliações mais de curto prazo poderão ser melhor avaliadas, né? Bom, então, obrigado, Giovanni. Eu vou pedir ao Bernardo, que representa o Serviço Geológico do Brasil, que possa fazer sua apresentação. Giovanni, Bernardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Joaquim. Obrigado. Pode passar o primeiro slide. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação bem rápida, sucinta também. Apresentar para vocês como que estão o comportamento dos níveis, né? Dos rios, os principais rios da Bacia do Doce. A gente do SGB, a gente não faz as previsões climáticas, né? Como foi apresentado aí pelo CEMADEM. E a gente faz a previsão de níveis e vazões nos rios. Então, é uma previsão com um período muito mais curto, né? Então a gente fica focado no que está acontecendo agora na bacia. Aqui tem um mapa mostrando nossos principais pontos de monitoramento, onde a gente faz as previsões, tá? Isso na bacia do Doce. Pode passar, por favor. E como... Isso, é esse. E como a gente está falando das vazões agora, né? As vazões que estão agora, né? Passando nas principais casas dos rios são provenientes da chuva que caiu na bacia nos últimos dias, tá? Do escoamento superficial dessas chuvas. E o que a gente reparou, né, aí nessa última semana, aí é um acumulado de chuva de 5 dias, que teve um volume significativo de chuva, principalmente nas bacias do Rio Santo Antônio, do Piranga e do Rio Piracicaba. E coincidindo com um modelo que o CEMADEM apresentou também de chuva acumulada, ele apresentou, né, foi de 1 mês, 2 meses atrás, mostrando que nessas áreas mesmo da bacia, né, do médio Rio Doce ali para cima, foi onde teve um acumulado maior de chuva, de precipitação. Pode passar, por favor. E essa precipitação, ela resultou, né, principalmente nesse último final de semana, no aumento significativo do nível no Rio Piranga, em Ponte Nova. A gente teve um volume muito alto de chuva no município de Piranga, que fica montante de Ponte Nova, e na região ali do Rio Turvo, né, na região ali de Viçosa, Teixeiras, e aí teve esse aumento, né, do nível aí de forma abrupta, mas só que, como a nossa previsão é curta, né, a gente está monitorando as vazões, né, então, essa onda de cheia que está passando pela calha principal do Rio Piranga, a gente tem observado que a montante de Viçosa, onde tem ali a PCH de Brecha, né, no próprio Piranga também, Guaraciaba, nos municípios a montante, a vazão já estabilizou. Então, se a gente não tiver chuva, né, um volume de chuva significativo nas próximas horas, nos próximos dias, a tendência é que o nível em Ponte Nova se estabilize próximo à cota de alerta, para depois começar a descer, né? Pode passar, por favor. No Rio Piracicaba, em Nova Era, também teve esse aumento significativo aí do nível. Ele foi proveniente de uma chuva que caiu ali no Rio Santa Bárbara, que é um dos afluentes do Piracicaba, mas só que também já estabilizou esse nível. Em Rio Piracicaba, que está montante também, a vazão já está estabilizada, então provavelmente Nova Era também deve permanecer em torno dessa cota de 200 centímetros. Pode passar, por favor.
No Rio Santo Antônio, né, que foram essas 3 principais bacias, né, a chuva caiu nessas 3 principais, né. Então no Rio Santo Antônio, a chuva caiu, né, um volume muito grande, foi na cabeceira de Santo Antônio, na região de Conceição do Mato Dentro, no Cerro. Então ela leva um tempo maior para chegar em Naque Velho, que está bem na foz do Rio Santo Antônio, a montante ali de Governador Valadares. E esse nível deve continuar subindo pelas próximas horas. A gente tem observado que as vazões de Porto Estrela, na calha principal do Doce também, né, acima, a montante de Porto Estrela, vem aumentando. Mas as chuvas também já cessaram, pelo menos por agora, né, de ontem para hoje, nessa região. Então ele deve subir, mas não consideravelmente. Nosso modelo não está prevendo que deva chegar nem na cota de inundação por agora. Mas é um modelo curto também, né? A previsão é num curto espaço de tempo, então isso que eu falo é para as próximas horas, né? Deve continuar subindo para estabilizar. Pode passar, por favor. E aí Valadares, que é um ponto delicado da bacia, né? Esse volume, né, essa onda de cheia está começando a chegar agora em Valadares, né? Esse aumento do nível do Santo Antônio, da calha principal e do Doce proveniente do Piranga, do Piracicaba, está chegando agora. Mas como foi um volume significativo de chuva, mas não foi uma chuva por um longo período de tempo, vamos dizer assim, né? Ela cessou. A tendência é que esse nível, né, vai subir um pouco e também vai estabilizar, tá? Porque a gente não está vendo a permanência dessa chuva e a continuação do aumento da vazão, né, dos pontos de monitoramento montante. Pode passar, por favor. E o que acontece em Valadares acaba refletindo nos pontos de monitoramento adjusante, porque Valadares pega uma área muito grande da bacia, né? E à medida que você vai descendo para adjusante, Tumiritinga, Colatina, Linhares, a bacia ela vai afunilando. E então acaba que o que acontece adjusante está muito parecido, né? É uma resposta bem próximo do que está acontecendo em Valadares. Então, Colatina ainda está com nível estável, essa variação de nível está mais relacionada à operação ali de Aimorés mesmo, da usina. E deve permanecer estável pelas próximas horas até próximo dia, né? Até que chegue essa água que está aumentando o nível da Valadares, vai refletir em Colatina, mas se permanecer, né, com o regime de chuva da forma que está também, ela não deve chegar em cotas muito altas, tá? Pode passar, por favor. E Colatina e Linhares representa a mesma forma também, tá? Por enquanto, Linhares, a gente está com monitoramento aí dos dados 2 vezes no dia com o observador hidrológico, então a gente não tem um acompanhamento da variação igual tem em Colatina, mas você vê que o nível está baixando, que provavelmente é a resposta daquela variação do nível que teve lá em Amorés, reflete em Colatina e reflete em Linhares. Ele deve voltar a subir nos próximos dias também, mas não de forma significativa, isso vendo a chuva que caiu nos últimos dias, tá? Pode passar, por favor. Só que os níveis já estão, né, mais elevados, principalmente em Ponte Nova. Apesar de a gente estar com a chuva dentro da média, ter chovido esse volume, né, maior na última semana, a gente está no período chuvoso. Quando a gente fala que está dentro da média, está dentro de uma normalidade, mas numa normalidade de um período chuvoso, um período de muita chuva. Então, com esse aumento de nível, né, nesses últimos dias, e com a previsão de chuva agora para a próxima semana, a gente tem uma probabilidade maior de inundação em alguns pontos da bacia, principalmente nos pontos da montante, né, como Ponte Nova e Nova Era, Mário de Carvalho, que são as bacias que têm uma resposta mais rápida aos eventos de chuva. E isso também depende da forma que a chuva vai cair dentro da bacia, né? O local que ela vai cair, a intensidade, esses locais eles respondem de forma muito rápida. Então, a gente da SGP, a gente já está numa escala, ainda mais que é período de festas, né? Feriados, no final de ano, a gente se organizou, nós estamos em alerta, nós estamos operando 24 horas por dia. Então, por essa maior probabilidade de acontecer, né, uma possível inundação, principalmente nesses pontos da montante, para quem é dos municípios, né, a Defesa Civil que está acompanhando a reunião, é importante também vocês irem acompanhando a gente, acompanhando os e-mails, acompanhando o site, porque apesar de a gente não estar numa situação crítica nesse momento, como os níveis estão mais altos, caindo uma chuva com muito volume, dependendo do ponto da bacia, esses pontos podem entrar em inundação. Então é bom ficar em alerta junto com a gente. Nós estamos operando 24 horas do dia,
existindo o risco de inundação, nós vamos começar a emitir os boletins já com a previsão de nível para esses pontos de monitoramento. Pode passar, por favor. No slide anterior eu mostrei a previsão, né, do GFS, aqui é uma variação dessa previsão que a gente usa para fazer um modelo de chuva-vazão, e a gente deixa para apresentar mais Valadares, que é um ponto, né, sensível da bacia, e é onde dá uma funilada na água dos 3 principais rios ali, vamos dizer assim, né, o Santo Antônio, Piranga e Piracicaba. E a gente deixa de mostrar, né, a gente não costuma apresentar os modelos aqui de chuva-vazão para outros municípios, porque a montante, como a gente tem uma incerteza muito grande no dado de chuva, na questão da forma que ela vai cair na bacia, a incerteza da área também, né? De onde essa chuva vai cair, a gente tem um resultado com muita incerteza para estimar a vazão para Ponte Nova, para Nova Era. Então, a gente tenta focar onde essa chuva já vai estar mais, né, essa vazão vai estar mais amortizada e uma área maior, e uma chuva que está abrangendo uma área maior da bacia, né, que esse diminui essa incerteza relacionada à própria área. Então, esse é o modelo SMAP, que a gente usa os dados de chuva. E para os próximos dias, né, antes eu estava falando dos níveis, né, de cada ponto de monitoramento, falando que nas próximas horas e dia deve estabilizar, mas em sequência a gente vai continuar tendo chuva na bacia, e essa chuva vai refletir nos níveis dos rios, e a tendência é que o nível continue subindo em Valadares, e assim, Tumiritinga, Colatina, Linhares, ao longo dos próximos 15 dias. Mas numa mediana dentro dessas previsões, né, a gente ainda não vê níveis tão elevados de água a ponto de inundar o Governador Valadares. Está chegando bem próximo da cota de inundação. Mas há, né, chuvas que, você vê pela mancha aí, as manchas mais claras, né, com uma probabilidade menor de ocorrência, que pode acontecer esse evento. Então, o momento agora é de cautela, né, da gente ficar em alerta, acompanhando a forma que a chuva vai cair dentro da bacia, para a gente ver a resposta que essa chuva vai ter nos níveis dos rios, tá? Pode passar, por favor. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para contribuir por hoje. Muito obrigado e estou aberto aí para qualquer dúvida, tá? Para qualquer esclarecimento. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Bernardo. Bom, então vamos ouvir a nossa última apresentação, que vai ser feita pela Daiane, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Por favor, Daiane. Obrigada, doutor Joaquim. Bom dia a todos. Então, a nossa apresentação, ela segue o mesmo padrão. A gente vai trazer aqui hoje o acompanhamento ali da operação das usinas hidrelétricas na Bacia do Rio Doce e também trazer algumas informações sobre as condições hidrológicas verificadas e previstas. Pode passar. A gente começa com uma... Pode passar, por favor. A gente começa com a localização da Bacia do Rio Doce e com a disposição das usinas hidrelétricas que são despachadas de forma centralizada pelo operador. Só destacando, né, a gente tem como rio principal o Rio Doce, onde estão localizadas 4 usinas, a usina de cabeceira é a usina de Candonga, depois a gente tem a jusante Baguari, e mais para o final do rio a gente tem as usinas de Aimorés e Mascarenhas. Além disso, a gente tem 2 importantes afluentes na Bacia do Rio Doce, onde estão localizadas 4 usinas, operadas pelo ONS. No Rio Piracicaba, nós temos a usina de Guilma Amorim e de Sá Carvalho, e no Rio Santo Antônio, a gente tem a usina de Salto Grande e a jusante, a usina de Porto Estrela. Pode passar. Aqui, nesse slide, na parte da direita, nós temos uma figura com um diagrama esquemático, o arranjo das usinas, mas trazendo a informação também do volume, da capacidade de armazenamento, o volume em hectômetro cúbico em cada usina. O que a gente pode perceber é que são usinas muito pequenas em termos de armazenamento. As maiores que a gente tem estão localizadas no Rio Santo Antônio, Salto Grande com 47 hectômetros cúbicos e Porto Estrela com 33 hectômetros cúbicos, mas mesmo assim são reservatórios pequenos, ou seja, eles não possuem a capacidade de acúmulo de água e, consequentemente, de regularização das vazões, tanto no período de cheias quanto no período de estiagem. Então, dessa forma, o que a gente sempre traz de informação é que essas usinas operam a fio d'água, ou seja, a defluência praticada pelas usinas é o mesmo patamar das afluências que chegam em cada usina. Pode passar.
Agora, de forma bem breve e através dos gráficos, a gente apresenta um pouquinho da operação feita em cada usina hidrelétrica numa janela de 12 meses. Então, pegando dezembro de 2023 até dezembro de 2024, e a gente tem considerado como último dado consolidado pelo ONS o dia 21 de dezembro. Esse período de 12 meses, a gente consegue observar o ciclo úmido passado, então, né, iniciado em 2023 e finalizado no início de 2024, o período seco desse ano, que pega ali no gráfico mais ou menos entre abril e início de outubro desse ano, e o início do ciclo úmido vigente. Então, o que a gente pode observar é que, olhando o ciclo passado, né, os picos de vazões, os eventos de chuva, eles se concentraram sobretudo a partir de janeiro desse ano, indo até o final de março desse ano. Tivemos um período seco prolongado com vazões bem baixas, um destaque, né, observado em todas as usinas ali da Bacia do Rio Doce, as vazões afluentes bem baixas. Na usina de Salto Grande e de Porto Estrela, a gente observou vazões ali próximo de 15, 20 metros cúbicos por segundo, no período seco. Iniciando outubro, a gente começa a observar o aumento das vazões afluentes, ainda não no mesmo patamar do que a gente observou no ciclo úmido passado, mas já uma elevação das vazões afluentes. O último dado verificado, a gente estava num patamar de 158 de afluência em Salto Grande e de 159 na usina de Porto Estrela. Pode passar. Falando agora de Guilma e de Sá Carvalho, localizadas no rio Piracicaba, a gente tem a mesma janela temporal no gráfico. A usina de Guilma, a gente observou também no período seco vazões bem baixas, ali próximo de 10 metros cúbicos por segundo, e na usina de Sá Carvalho também próximo de 10 metros cúbicos por segundo. Logo no início de outubro, a gente já começa a observar uma recuperação dessas vazões, alguns picos significativos, como ali no final de outubro, a gente ultrapassou um pouco o patamar de 150 metros cúbicos de afluência. Atualmente, a gente está com cerca de 80 metros cúbicos de afluência em Guilma e de 80 também em Sá Carvalho. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho, de fato, das usinas localizadas no Rio Doce, começando com a cabeceira, a usina de Candonga. A gente, no período seco, observou ali um patamar próximo de 30 metros cúbicos, então foram vazões bem baixas, né? O período seco, destacado no gráfico, ele mostra essa recessão suave ali ao longo dos meses. Atualmente, a gente está observando cerca de 140 metros cúbicos de afluência. Na usina de Baguari, que fica mais a jusante, tem uma contribuição maior em termos de vazão. A gente tem observado uma afluência próximo de 650 metros cúbicos por segundo. No período seco, ali a usina de Baguari, ela registrou vazões em torno de 100 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Similar à usina de Baguari, no período seco, a usina de Aimorés também registrou ali afluências próximas do patamar de 100 metros cúbicos por segundo. No meado de outubro, a gente observa o aumento das vazões afluentes, estando atualmente próxima de 720 metros cúbicos por segundo. A última usina da Cascata, a usina de Mascarenhas, no período seco a gente observou vazões bem baixas, ali próximo de 120 metros cúbicos por segundo. A gente começa a observar uma ligeira, um aumento, né, mais suave ali das vazões. Atualmente a gente está com cerca de 886 metros cúbicos por segundo de afluência nessa usina. Pode passar. Agora, falando das condições hidrológicas observadas e previstas, a primeira informação que a gente traz é das energias naturais afluentes da Bacia do Rio Doce. Então, essa grandeza, né, energia natural afluente, ela pode ser configurada como a vazão afluente que chegou na bacia transformada em energia. De forma geral, e também corroborando com o que os colegas, né, da meteorologia apresentaram, nós não tivemos grandes vazões ao ponto de ultrapassar a média de longo termo, que é a série histórica de vazões. A
a tendência, né, de variabilidade ali na usina da Bacia do Rio Doce, na bacia, né, e nas usinas localizadas na Bacia do Rio Doce, mas a gente, em todo o período do grafo, né, nessa janela de 12 meses, a gente esteve abaixo da média histórica. Aí só um ponto de destaque, no ano passado, em dezembro de 2023, a gente estava ali um pouco acima de 20% da MLT. A partir de janeiro, nós observamos um aumento, mas um aumento não tão expressivo da média da energia natural afluente, atingindo 80% da média de longo termo. Tem essa variabilidade ao longo dos meses. O mês de dezembro atual é um mês parcial, mas a gente já tem um valor ali próximo de 50% da MLT, né, acima do que a gente verificou no ano passado, mas ainda assim abaixo da média de longo termo. Pode passar. A gente vai apresentar agora as afluências previstas para cada bacia. Lembrando, né, que essas previsões de vazão, elas são obtidas a partir da previsão de chuva do modelo SMWF, e a gente utiliza o modelo chuva-vazão para transformar essa chuva prevista em vazão, utilizando o modelo SMAP do ANS. A gente apresenta essas previsões através de cenários, são 101 membros do SMWF e, portanto, 101 possibilidades de previsão de vazão. E elas estão discretizadas nessas manchas coloridas através de percentis. Mas o mais importante, né, é a maior amostra dessa previsão de vazão, que está concentrada ali na mancha verde. Ela representa 50% dos cenários de previsão de vazão. Então, começando lá no Rio Santo Antônio, afluente do Rio Doce, na usina de Salto Grande, o que a gente observa, né, olhando essa mancha verde, a variabilidade da mancha verde, é que nos próximos dias a gente teria um aumento das vazões, seguido com uma recessão, e ali na primeira quinzena de janeiro também o aumento dessas vazões. No Rio Piracicaba, onde a gente tem localizada também a usina de Baguari, a gente seguiria a mesma tendência. Olhando para a mancha verde, a gente observa um leve aumento das vazões nos próximos dias e um leve aumento também ali na primeira quinzena de janeiro, depois seguido com uma recessão. O que esses cenários mostram, né, com os dados observados que a gente apresentou aqui, é que, de fato, ali na Bacia do Rio Doce, a gente tem eventos pontuais de chuvas, né, esses picos, e logo em seguida as recessões, e, sobretudo, a partir do mês de janeiro. Pode passar. Agora a gente apresenta para a Bacia do Rio Doce, a usina de Candonga, seguindo o mesmo padrão. Para os próximos dias a gente teria essa elevação das vazões, uma leve elevação, se a gente não vê algo nada significativo de aumento ali de vazões nesses reservatórios, e logo em seguida a recessão. E a mesma coisa para a última usina da Cascata, a Bacia do Rio Doce. E de forma geral, né, o que a gente observa dos cenários de previsão, olhando ali para o cenário mediano e para essa mancha verde que representa 50% das mostras, é que ainda assim, com essas elevações, com esses picos seguidos dessas recessões, a gente estaria ali com um cenário previsto abaixo da média ou próximo da média histórica. Pode passar. Eram essas as informações que eu trago aqui hoje. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Ok. Muito obrigado, Dayana. Bom, então, nós hoje estamos aqui cumprindo, então, um compromisso que nós tínhamos de, a qualquer sinal de possibilidade de chuvas acima da média ou que viessem a causar algum tipo de transtorno, nós fazemos uma apresentação. Eu vou passar para as pessoas que estão aqui, mas antecipo que nossa reunião agendada previamente, ela vai acontecer no dia 8 de janeiro, tá certo? Então, vou passar agora para o Júnior, que representa o CBH12, para fazer suas considerações nesse momento da reunião. Primeiro, agradecer, Joaquim, o atendimento, né, da solicitação geral sobre a preocupação, né, que as pessoas dos municípios estavam com relação
ao que a gente tinha verificado na semana anterior. Bom, é só uma observação que está claro pela apresentação do Giovanni e do Bernardo, da incerteza, então, que a gente está, né, pelo doce está nesse meio entre a parte mais chuvosa e a parte mais seca, então esse é um ponto até para a manutenção da reunião prevista no dia 8 de janeiro. O Giovanni também comentou sobre as precipitações de forma bem variadas, vamos dizer assim, a ocorrência dentro da bacia, e isso pode impactar uma bacia, uma subbacia mais do que a outra, então esse acompanhamento é muito importante para as defesas civis, e também o Bernardo, também da SGB, também colocou essa questão de algumas possibilidades de chegar próximas à área de inundação, em função do nível das cotas já existentes, né? Então, a observação que eu gostaria de falar é que as defesas civis, principalmente do Estado de Minas Gerais, fiquem bem articuladas nesses rios menores, essa integração que precisa ter, e a gente acompanhar mais de perto isso aí. Então, está dentro da média, mas a gente pode ocorrer, pelo que eu entendi, ter a confirmação de vocês, alguns pontos isolados aí com algumas inundações. E eu só gostaria também de reforçar essa articulação entre as defesas civis municipais com a estadual. Seria isso. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Júnior. Bom, alguém mais gostaria de fazer comentários? Aqui foi mostrado que na próxima semana vai ter chuvas, sim, né, importantes, que deixam todos com essa necessidade de ficarem atentos, né? Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção? Então, a ideia nossa é, no dia 8 de janeiro, repetirmos a nossa reunião, né? Agora já um calendário previamente agendado, para vermos como ficou e quais as perspectivas futuras com relação à questão do doce, tá certo? Então, eu acho que a reunião cumpriu seu objetivo. Ela é uma reunião que é gravada e fica disponibilizada nos canais da Ana no YouTube, e as apresentações também ficam lá, que possibilita que todos possam acompanhá-la, mesmo não tendo participado dela, assistindo num momento que mais convier. Meu nome é Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA e coordenei a reunião de hoje. Só me resta, então, agradecer a vocês que participaram da reunião e desejar bom Natal, bom ano, e espero vê-los em 8 de janeiro para nós continuarmos esse trabalho de acompanhamento da situação da bacia do Rio Doce. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Bom dia.